Estamos em terceiro lugar no ranking das dietas mais açucaradas. Esses imensos tapetes verdes abastecem tudo isso. São os canaviais, que se estendem por boa parte do Nordeste e principalmente pelo interior de São Paulo. O cultivo da cana-de-açúcar movimenta o Brasil há quase 500 anos. Da moenda de madeira, os antigos engenhos ganharam músculos de ferro. O Museu da Cana, em Pontal, São Paulo, mantém as primeiras caldeiras de 1880 que vieram da Europa. Uma linha de produção como essa era uma maravilha da mecânica na época. Dentro de cada uma dessas máquinas, panelões giravam em alta velocidade para separar a umidade do açúcar, que já caía aqui, assim, ó, seco, pronto. Na verdade, isso é o começo da Revolução Industrial no interior do país. Na época não existia metalúrgica no Brasil. Para essa usina funcionar, foi preciso criar uma oficina aqui para reposição das peças. Eles esculpiam as peças em madeira e reproduziam em metal. No começo e por bastante tempo, tudo era braçal. Hoje o fio do facão saiu das mãos do boia fria e está nessas máquinas gigantes que fazem o trabalho de 80 homens. A colheita mudou e o operador, o cortador de cana, teve que evoluir. Mudou muito, hein? Mudou muito. Você não chegou a cortar cana na mão, não? Cortei. Cortou? Rapaz, muito sofrimento, né? Com máquina é muito diferente. Agora, você teve que aprender alguns cursos também. Como não, foi? Aqui todo ano é cursos. Porque todo ano chegam máquinas novas. O que é isso aí na sua mão direita, por exemplo? Esse aqui é o controle da máquina. Eu mantenho ela como se fosse manual, que nem está aqui. Ou eu ligo o GPS e ela vai sozinha na rua. Olha só. Vamos então curtir a colheita da cana. Ó, eu vou cruzar os braços. Pode cruzar o braço também? Posso cruzar o braço também. Os dois de braços cruzados. Isso. E a cana sendo colhida. Do campo, a cana vai para as usinas, complexos industriais que funcionam 24 horas por dia no meio da roça. O dia amanhece e aí podemos ver melhor o caminho do açúcar. A cana chega de caminhão, é lavada e cai na esteira. A linha corta em pedaços menores, tritura e, por fim, espreme. O caldo segue por canaletas e é dividido. Metade vai para a destilaria, virar álcool. A outra parte vai ser cozida para começar a virar açúcar, de 4 tipos. O primeiro estágio é o melado. O mascavo, menos processado, tem a cor escura porque é rico em vitaminas e minerais. O demerara mantém alguns nutrientes e os grãos ainda são grossos. O cristal é o mais usado na indústria de alimentos e já ficou mais claro porque passa por um processo químico de branqueamento. E depois de mais um processo industrial, o açúcar fica do jeitinho que a gente conhece, o refinado. Mas até onde essa energia pode chegar? Um grupo de pesquisadores da USP de São Carlos conseguiu mostrar pela primeira vez como o açúcar se transforma em eletricidade. A receita é bem simples: açúcar refinado, fermento de pão e soro fisiológico. Em 20 minutos, o açúcar fermenta e vira álcool. E aí veio o pulo do gato. Os pesquisadores adicionaram uma proteína que libera os elétrons, as partículas carregadas de eletricidade. O gráfico no computador mostra que o açúcar gera energia elétrica. Nós conseguimos descobrir o que pesquisadores do mundo inteiro vêm investigando. Quer saber como o açúcar vira eletricidade. Na segunda parte do estudo, os pesquisadores usaram eletrodos 10 vezes mais finos que um fio de cabelo para conseguir captar a eletricidade gerada pela glicose do sangue de ratos e até de formigas. Foi aí que os cientistas brasileiros enxergaram a possibilidade de um grande avanço. Como o nosso sangue também tem glicose, eles querem usar a eletricidade do açúcar que corre nas nossas veias para alimentar pequenos dispositivos, como um marca-passo, por exemplo. E o melhor é que a bateria desses aparelhos nunca mais precisaria ser trocada. Você pode utilizar a própria energia que é gerada no organismo e alimentar esse dispositivo. A pessoa não precisa passar por um procedimento cirúrgico para realizar essa troca da bateria. O próprio organismo seria a sua fonte de energia.
Com a descoberta, o chefe da pesquisa, o professor Frank Crespilho, foi convidado para dar aulas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E foi de lá que ele conversou com a gente pela internet. Isso é um avanço da ciência, principalmente da ciência brasileira, no contexto mundial. Mas também há grandes desafios que é conseguir agora dar um passo a mais nesses projetos para que a gente consiga realmente levar toda essa tecnologia realizada no nosso laboratório para o benefício das pessoas. Agora eu vou te convidar para uma experiência intrigante. Limão. Detesto limão. Eu não gosto mesmo, é azedo. E sem fazer careta. Tamarindo também é uma coisa que eu não gosto. E não é que tá gostoso? Olha, eu não tô enganando ninguém não, tá? Eu é que tô sendo enganado. Quer dizer, o meu paladar. O segredo tá nessa mesa, cheia de frutas exóticas. E justamente a menorzinha é a que tem o poder de adocicar alimentos ácidos. Por isso o nome dela é Fruta do Milagre. Ela vem da Nigéria, da floresta tropical africana. Esse milagre de transformar o azedo em doce acontece por causa de uma substância que a frutinha tem, a miraculina. Ela age nas papilas gustativas que existem principalmente na nossa língua e que fazem a gente sentir o sabor dos alimentos. Ela não adiciona nem açúcar, nem nenhum tipo de adoçante. O que a fruta do milagre faz é bloquear a sua percepção do sabor ácido. Então, quando você está aí saboreando esse tamarindo, você está sentindo os açúcares do próprio tamarindo, que já existiam antes. Só que como ela tinha tanta acidez, ela não te deixava sentir esse açúcar. Mas atenção, porque ela não anula os efeitos da acidez no estômago. Então, uma pessoa que tem problema com frutas ácidas, ela continuará tendo problemas. Exatamente. Porque o ácido vai continuar existindo, ela só não vai sentir. Funciona assim. Você come a fruta do milagre e espera um pouquinho. O efeito pode durar de alguns minutos até 1 hora. Tá? O pessoal da nossa equipe testou. Limãozinho. Tá de brincadeira. Docinho! Incrível. A Beth é uma garimpeira de novos ingredientes para a cozinha brasileira. E queria preparar receitas para quem tem restrição ao açúcar. Fui buscar, e tem 4 anos que eu estou de mão dada com essa frutinha do milagre. Então hoje, por exemplo, se alguém chega lá e pede, eu quero um suco de limão, você traz o adoçante para mim? Eu posso te oferecer uma coisa que vai te substituir sem te prejudicar em nada? Como assim? Aí eu levo a frutinha no suco. Aí eu fiz um sorvete, aí eu fiz a mousse. Mousse de maracujá, 0 açúcar. Não vale fazer careta. Azedo até doer. Mousse de limão, sem açúcar também. Mas depois da frutinha... Mentira! Tá vendo? Tá doce, gente. A fruta do milagre já despertou o interesse de pesquisadores japoneses e americanos. Eles querem saber se ela poderia substituir o açúcar e os adoçantes na alimentação de quem tem problemas de peso ou é diabético. Que é o caso do Raimundo. Pode jogar? A gente chegou no primeiro dia da aposentadoria dele como desembargador. Assim, todo em forma, ninguém diz que o Raimundo tem diabetes. Uma doença que atinge pelo menos 10% dos brasileiros. Algumas pessoas têm uma tendência de família para desenvolver o diabetes tipo 2. E ela vai desenvolver quando ganha peso, igual as pessoas em geral. Mas ela precisa só de um pouquinho. Foi exatamente isso que aconteceu com o Raimundo. Ele ganhou um pouco de peso e localizou todo esse peso no abdômen. A insulina passou a não funcionar bem e com isso apareceu o diabetes. Bem, a gente já falou da importância da glicose no nosso corpo, né? A pessoa com diabetes tipo 2, a mais comum,
tem resistência aos efeitos da insulina, o hormônio que regula justamente a entrada de açúcar nas células. E também não produz insulina suficiente para manter um nível de glicose normal, o que pode levar a graves problemas de saúde. O principal fator para desenvolver ou aumentar a chance de diabetes é engordar. Em segundo lugar, se eu engordar predominante ou principalmente por açúcar, também aumenta ainda mais a chance. Mas também é verdade que pessoas com tendência muito forte para diabetes, ganhando um pouco de peso e sem ter aquele estilo, aquele padrão de obesidade, ele também vai se comportar como se fosse um obeso, aumentando, inclusive, o açúcar no seu sangue. O Raimundo nunca foi obeso e nem doido por doce. Aliás, eu sempre disse para minha mulher o seguinte: entre um doce e uma fruta, eu fico com a fruta. Tá certo, diabetes controlado, fazendo a mala para a primeira viagem da aposentadoria, mas quando voltar... Promete que vai retomar a relação? Ah, sem dúvida, eu preciso, isso daí é um dos meus propósitos. O grego, ele tem duas expressões para o tempo. Tem o tempo, cronos, que é o tempo do relógio, que a gente marca os dias, as estações, mas tem um tempo da gente, tá? Esse é o kairos, de viver para as coisas da gente.